Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, o vídeo de agora é o pré-jogo do jogo entre Flamengo e Corinthians pela sexta rodada do Brasileirão, e o jogo vai ser no Maracanã, o mano do Flamengo, meu parceiro. Hoje é o jogo, já falo agora, é o jogo da liderança. Galerinha, é o jogo da liderança. Precisamos buscar essa liderança aí de qualquer jeito, não importa o adversário. E por sinal, o adversário não é mole, não é fraco. É um Corinthians bem montadinho, um time duro. Tá tendo alguns jogos aí, mais ou menos bem, mais ou menos mal, sabe? Mas mesmo assim ainda tem um elenco bom. E na minha opinião, esse time do Corinthians tem elenco, tem time para brigar, né, ali nas 5 primeiras posições do Brasileirão, quando acabar, né, o Brasileirão. Na 38ª rodada, o Corinthians, eu acho, creio, na minha opinião, estará ali de quinto para cima. De quinto para cima, no máximo de sexto, porque elenco para isso tem. Agora, ser campeão, a história já é outra. Aí eu já não sei se vai ser campeão ou não. A chance ali vai ser pequena, mas para ficar ali de quinto, né, quarto, terceiro e segundo, eu creio que tem time para isso. Agora, para ser campeão, agora ali, né, é um pouquinho mais, como é que eu posso falar? O buraco é mais embaixo. Mas mesmo assim tem um elenco bom, onde tem o goleiro Hugo Souza, que é um dos melhores do Brasil. Só é ruim com os pés, né, e tá melhorando isso. Mas com as mãos o cara sabe agarrar bem, né, veio do Flamengo. Tem ali o melhor jogador que eu acho disparado do Corinthians, o Carrillo. Que jogador, galera, que achado esse do Corinthians, viu? Ali do meio de campo ali, quem comanda é ele. Tem o Ranieri, que também deu uma racinha, né? O Yuri Alberto começou a jogar, perde gol para mais de 10. Outro Gabigol, né? Gabigol 2.0. Só que diferença do Gabigol, ele sabe correr, sabe driblar. Tem ali mais ou menos um pivô, sabe cabecear mais do que o Gabigol, ou seja, é um jogador mais completo que o Gabigol, minha opinião. Tem ali também o Depay, também está jogando muito bem nos últimos jogos, é assistência. Você vê, galera, ele quase não pega na bola, mas quando pega, é diferenciado. Assistência, passe, virada de jogo com a perna esquerda, direita, ou seja, o cara parece que é até ambidestro. O Romero, né, todo mundo sabe que o Romero tem raça, o cara corre, é incansável, é imparável. Ou seja, o time do Corinthians tem certas peças ali interessantes, tá bom? Tem um elenco ali que se cuidar direitinho, começar a se organizar e pontuar as competições e jogar bem, igual eu falei, vai chegar longe do Brasileirão e talvez, né, talvez não. Eu ia falar da Sul-Americana, mas parece que na Sul-Americana, eu não sei como é que tá a história do Corinthians, parece, não sei se tá boa, se tá ruim. No caso é do Cruzeiro que tá ruim, né? Cruzeiro que tá com 0 ponto no grupo. Aí eu devo estar confundindo, né? Comenta aqui, galera, é o Cruzeiro, né, que está com 0 ponto no grupo, então o Corinthians está bem. Porque agora que eu tô lembrando, no último jogo o Corinthians ganhou, né, de 1-0 do Racing do Uruguai. Galera, é o Racing do Uruguai, não é o da Argentina, não. Não é o famoso Racing lá das cores branca e azul, não. Esse é do Uruguai. Eu não sei as cores da bandeira, pode ser até verde, né? Eu tenho uma lembrancinha que deve ser verde, porque eu lembro que o zagueiro Félix Torres foi expulso, e esse jogador é um jogador a menos para o Corinthians. É um cara infiltrado, toda vez faz falta besta. Todo momento, meu Deus, faz umas expulsões horrorosas, sem sentido nenhum. E aí só prejudica o time. Era bom se ele jogasse hoje, porque aí ele seria expulso e favorecia demais o Flamengo, né? Era bom, tomara que ele jogue hoje. Eu vou falar a provável escalação aqui e tomara que ele jogue hoje. Pois é. Só que igual eu falei aí, tá vendo? Eu comecei aqui a falar um pouquinho do time do Corinthians, porque é um time bom. Agora o do Flamengo também, na minha opinião, é um time melhor, né? Mas tem que saber usar as armas que tem. No caso hoje, usar, né, a qualidade, fator qualidade, que é o principal e o primeiro. O fator casa, que é o segundo, né? E o fator, né, para poder incentivar mais o Flamengo é a busca da liderança. Tem 3 fatores: buscar a liderança, o fator casa e a qualidade. Vamos jogar em casa, temos qualidade e temos que buscar essa liderança, né? Palmeiras vai jogar hoje, se eu não me engano, meu Deus, é contra o Bahia. Galera, comentem aqui, aproveitem aqui, comentem. É contra o Bahia que o Palmeiras vai jogar? Ou é contra qual time? Eu acho que é contra o Bahia, porque ontem, quando eu vi a tabela rapidinho, né, para acompanhar os resultados dos jogos de ontem, né, entre Vasco, no caso Fluminense e Botafogo, e outros times aí que jogaram ontem, eu vi que parece que Palmeiras ia pegar o Bahia, meu Deus. Agora posso estar errado aqui, mas comentem aqui, tá bom? É para isso que eu pergunto para vocês, já que se eu errei, vocês me corrigem. Então comentem que é Palmeiras e Bahia. Tomara que seja, e se for, vai ser aonde? Lá na Fonte Nova, né, que é a casa do Bahia, creio eu que também que é a Fonte Nova, ou na Allianz Parque, na casa do Palmeiras? Comentem aqui. Pois é, aí o Flamengo tem esses 3 fatores, galerinha, para buscar a derrota, e os últimos jogos também vai incentivar o Flamengo, porque o Flamengo vem de 2 empates, um deles, né, o último é horroroso, o penúltimo não, contra o Vasco, infelizmente, o Flamengo empatou, mas jogando bem, né? Culpa do Léo Jardim esse empate. Léo Jardim, goleiro do Vasco, salvou o Vasco. Salvou! O cara fez a melhor partida dele na temporada. Creio eu que ele não vai repetir uma partida dessa tão cedo, né?
Mas eu também senti falta naquele jogo do Flamengo, apesar do Flamengo ter esbagaçado o Vasco, né? Faltou ali finalizações com os pés. Galera, o Flamengo finalizou muito de cabeça. Cebolinha, umas duas, Pedro, umas duas, né? Gerson, umas duas, Bruno Henrique de cabeça. Todo mundo do Flamengo de cabeça. Foi umas 6, 7 finalizações de cabeça para umas 2, 3 com os pés. Olha só a diferença, entendeu? E o goleiro salvou, o Léo Jardim, pra tu ver. Só cabeçada seca, matador, e o cara salvou. Então, esse é o jogo contra o Vasco. Empatamos, né? Coloca na conta do Léo Jardim, então eu não vou criticar, não. Mas eu senti que faltou o Flamengo finalizar um pouquinho mais com os pés. Agora o jogo contra a LDU na altitude, é verdade, jogamos lá na altitude, mas mesmo assim, era para o Flamengo ter feito os gols, né? E ganhado esse jogo. Se o Flamengo mostrasse vontade, um pouquinho mais de vontade no primeiro tempo, e tentado buscar o resultado no primeiro tempo, fazer ali uns 2-0, poderia perder o segundo tempo de 1-0 e acabava a partida 2-1. Entendeu? Nós faz 2 gols no primeiro tempo, ele faz 1 gol no segundo tempo e acabava 2-1 e o Flamengo ganhava. Por que, galerinha? Tinha altitude, tinha. Eu sei que a altitude atrapalha demais, é o inimigo do time brasileiro, a verdade é essa. Mas se o Flamengo buscasse o resultado ali no primeiro tempo, a gente sairia com a vitória, porque o time da LDU era um dos piores times que eu já vi da LDU. Já vi a LDU ruim, mas dessa vez contra o Flamengo ali foi horroroso. A LDU joga mais do que aquilo, né? E o Flamengo poderia esforçar um pouquinho mais. Palmeiras numa altitude maior, buscou o resultado lá, fez 2-0 no primeiro tempo, correndo mais do que o Bolívar no primeiro tempo. Bolívar parecia que estava jogando fora de casa, o Palmeiras estava jogando em casa. Correu para mais de 10, marcando em cima, obrigando o adversário a errar, e começou a jogar no erro do adversário e fez os gols. O primeiro gol foi no erro do zagueiro, né? O gol do Flávio Lopes. Então, o Flamengo poderia ter buscado mais, mas hoje precisamos dessa vitória para corrigir, né, esses erros aí, esses 2 empates. Hoje só interessa a vitória, nada de derrota e nada de empate. Mas, tipo, é normal o Flamengo perder ou empatar. É normal. O Flamengo não vai ser um time 100% vencedor, né? Seria bom demais. No caso, se fosse 100% vencedor, não teria muita graça, né? Todo mundo já ia jogar contra o Flamengo sabendo que iria perder. Com a graça que tem, né? É melhor aquele negócio que ninguém sabe e quando chega no final, todo mundo vê o resultado, né? Ah, o Flamengo vai perder? Vai ganhar? Vai empatar? Ninguém sabe. Só no final da partida que a gente vai ver o resultado. Então é melhor assim, né? Já pensou um time invencível? Não, seria ruim demais, né, galerinha? Pois é, precisamos desse resultado para poder buscar a liderança, né? Flamengo tem 11 pontos e vai ficar com 14, creio eu, porque Flamengo hoje, pelo menos de 1-0 tem que ganhar. Esse é meu placar, galera. Meu placar de hoje é 1-0. Qual o placar de vocês? Comentem aqui. O Flamengo tem que ganhar de 1-0. Pelo menos isso hoje, né? Se fizer mais gol, melhor ainda, porque é saldo de gol. E também põe respeito, né, nos adversários que vierem enfrentar o Flamengo no Maracanã. Então, hoje, Flamengo 1-0 é o mínimo que tem que fazer. Tipo, galera, o Corinthians vai ser um time duro e chato, mas nos últimos jogos entre Flamengo e Corinthians, lá no Maracanã, o último, o Flamengo ganhou de 1-0. Creio eu que foi com o gol do Arrascaeta. Se eu estiver errado, comentem aqui também. Gol do Arrascaeta pela Copa do Brasil. E no jogo da volta, empatamos em 0-0 com eles lá na Neoquímica Arena. Ou seja, o Flamengo vem de uma vitória e um empate. Então, o retrospecto do Flamengo nos últimos 2 jogos está bom, não está ruim não. E agora é só manter mais uma vitória, né? Eu vou aproveitar aqui, meu povo, para falar aqui os 10 últimos jogos entre Corinthians e Flamengo desde 2022. Olha só, para vocês verem como o Flamengo tem uma leve... Tipo, a vantagem também não é grande não, tá bom? Nos últimos 10 jogos. Mas tem uma leve vantagem considerável e boa, na minha opinião, é boa. Olha só. Em 2022, Flamengo pela Libertadores ganhou de 1-0 o primeiro jogo, né? E, deixa eu ver, isso, agora pela Copa do Brasil, em 2022 ficou 0-0. E depois, pela Copa do Brasil de novo, ficou 1-1. E depois, Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão, Corinthians ganhou de 2-1. E depois, Flamengo ganhou no Brasileirão de 1-0. Aí ficou empate em 1-1 pelo Brasileirão 2023. Flamengo ganhou de 2-0 pelo Brasileirão 2024. Deixa eu ver. Corinthians ganhou de 2-1 pelo Brasileirão 2024. E aí vem os 2 últimos jogos que eu falei, onde o Flamengo ganhou de 1-0 no Maracanã, ano passado. E depois empatamos na casa dele de 0-0. Então aqui, pelo que eu tô vendo aqui, o Flamengo vem de 4 vitórias, né? Para o Flamengo, 2 vitórias para o Corinthians e 4 empates. Esse é o retrospecto do Flamengo contra o Corinthians. Então estamos bem, galera. Estamos bem aí. E hoje temos que ganhar. Eu vou falar aqui, também vou aproveitar, né? Eu também vou falar aqui a provável escalação, para não ficar perdido aqui. Então vamos falar aqui, galera, a provável escalação. E lembrando, a provável escalação não quer dizer que é uma certeza, tá bom? Esses jogadores aqui podem estar aqui na provável escalação, mas mais tarde no jogo, nenhum pode estar. Porque é provável, não é uma certeza. Vamos lá então, ó. O provável escalação do time da casa, que é o Flamengo, vem o Rossi no gol, esse aqui é uma certeza. Aí vem, talvez aqui, o Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Wesley. Pulgar no meio de campo com o De La Cruz, Michael Arrascaeta
e Gerson e Bruno Henrique. Aqui, ó. Eu só não gosto, galera, de ver o Gerson jogando de ponta direita. Eu odeio ver o Gerson jogando de ponta direita. Ele até joga bem, mas não finaliza. O cara não finaliza, não merece jogar de ponta direita. Aqui poderia muito bem, mesmo que não entra bem, né? Era colocar o Luiz Araújo. Luiz Araújo, é verdade que ele entra bem só no segundo tempo. Quando ele vai de titular, parece que o cara não presta. Agora, quando entra de reserva no segundo tempo, o cara joga demais. Come a bola, é um dragão, é um leão. Pois é, mas mesmo assim ainda colocaria ele no lugar do Gerson. Na moral, colocaria ele no lugar do Gerson e descia o Gerson aqui. Talvez eu tiraria o De La Cruz aqui, até poupava o De La Cruz. Ó, De La Cruz, só um pouquinho, Gerson vai jogar aqui embaixo, né? É o lugar do Gerson. Então, Gerson de ponta direita eu não gosto, galerinha. Não gosto. E o centroavante da gente é o Bruno Henrique, né? Ou seja, o Juninho não tá produzindo, né? A bola não chega bem, não tá produzindo, então o Bruno Henrique tá quebrando o galho. O ponto esquerda virando centroavante. Será que isso aí vai entrar na carreira do Bruno Henrique, né? Vai para o futuro, onde o Bruno Henrique vai se aprimorar na centroavância. Que centroavância, essa palavra é isso, né? Mas vai se aprimorar em jogar centroavante? Eis a questão. Agora vamos aqui para a suposta escalação do time do Corinthians. Hugo Souza voltou, né, do quebra aí, depois de algum tempo aí. Aí vem aqui o carinha argentino, acho que desse lateral esquerdo, tal de Angileri, acho que é Angileri, né? Aí depois vem Gustavo Henrique, é aqui onde o Flamengo tem que jogar, aí em cima. Gustavo Henrique é muito fraco, é um jogador lerdo, desatento, caguete. Se o Flamengo jogar em cima desse zagueiro aqui é a mina de ouro. Aí depois vem o Ramalho, Mateuzinho quer mostrar esforço contra o Flamengo, direto, o bicho tem um certo rancor do Flamengo, né? Aí vem o Martinez, no caso é Martinez. Martinez, Ranieri, Carrillo, pra mim o melhor aqui, disparado aqui. Melhor disparado. No Corinthians não tem outro melhor do que ele. Pra mim é o Carrillo. O Flamengo tem que marcar bem ele aqui, não deixar ele correr. No caso, quem vai marcar mais ele aqui é o Pulgar pelo lado esquerdo, né? Pulgar e o De La Cruz aqui vai ajudar. Ou seja, tem que marcar e fazer a contenção. O Carrillo não pode ficar solto, porque o cara joga a bola, tem qualidade, viu? No passe e na condução da bola. Aí vem o Depay, né? Jogando aqui de ponta esquerda na provável escalação, mas creio eu que ele não joga de ponta esquerda, ele joga mais centralizado aqui, né? Abaixo do centroavante. Aí vem o Yuri Alberto de centroavante e o Romero, né? Angel Romero, camisa 11 de ponta direita. Então, esse é o provável time do Corinthians. Não quer dizer que será realmente o time do Corinthians, mas essa aqui deve ser, com certeza, a espinha dorsal, né? Esses aqui, pelo menos aqui, alguns aqui, pelo menos 80% vai jogar igualmente ao Flamengo. Então, galerinha, essa é a escalação de hoje. E hoje eu confio que, apesar do jogo ser difícil, o Corinthians não é um adversário mole para o Flamengo. Nos últimos jogos aí, ó, nos últimos dois, ganhamos de 1-0, ou seja, não foi, nossa, que placar daqueles, não foi. E depois, no caso, o penúltimo, né? E o último, empatamos em 0-0 na casa deles. Ou seja, no Maracanã, a gente tem um retrospecto bom contra o Corinthians. Ganha de 1-0, 2-1, 3-0, não importa, mas a gente ganha, né? Pelo menos nos últimos 10 jogos, a gente ganhou pelo menos 7-8 jogando em casa no Maracanã. Então, hoje tem que fazer a mesma coisa, temos que ganhar, temos que recuperar essa liderança aí e deixar o Palmeiras atrás e torcer para o Bahia pelo menos empatar contra, se for o Bahia mesmo, né? Contra o Palmeiras. Tomara que o Bahia segura, empata aí e vai ser tudo bom. Tomara que o Bahia segura o Palmeiras aí, porque o Palmeiras jogando na altitude se esforçou bastante, né, contra o Bolívar. Tomara que o time que jogue hoje tenha cansaço, né? Ou seja, um time misto, pensando que o Bahia é um time fraco, uma empresa fraca, e o Bahia, quem sabe por que não, ganha o jogo, né? Faça um golzinho ali e segura, bota 2 linhas de 4 e uma de 2 ali na frente do gol e segura o resultado. Da minha opinião, galerinha, 1-0 hoje para mim é goleada. O Corinthians não é um time mole, tem que ficar esperto com o Carrillo, com o Depay na qualidade, e o Yuri Alberto, que ele se movimenta muito, o cara não para, é uma besta enjaulada ali, ó. Fica se movimentando, o cara não para, e o Romero também, ou seja, os jogadores de frente, pelo menos esses aí que eu falei, tem uma certa qualidade de velocidade, né, mas mesmo assim o Flamengo ainda é um pouco superior mesmo. Não, galera, não vou falar, não, o Flamengo é igual, não é igual não, o Flamengo é melhor, é um pouco superior ao Corinthians. O Flamengo briga pelo título de verdade. O Corinthians pode até brigar pelo título, mas creio eu que vai ficar ali no final do Brasileirão entre os 5, igual eu falei aí. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui. Quanto vai ser o placar? De quanto vai ser o placar? Qual será o vencedor? Vai ser o Flamengo? Vai ser o Corinthians? Comentem aqui. E o placar de vocês? 1-0 para o Flamengo? 2-3-0 para o Flamengo? Ou 1-0 para o Corinthians? 2-3-0 para o Corinthians? Ou vai ser empate?
comentei aqui, né? E eu falei que meu jogo vai ser, no caso, meu placar vai ser 1-0, tomara que seja mais, e pelo menos um gol aí que vai ser do Bruno Henrique. Bruno Henrique hoje vai cravar o dele, né? Mister Clássico, hoje é clássico, é jogo duro, pesado, então Mister Clássico vai fazer o dele. Agora comentem aqui a opinião de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, e quando o jogo acabar, né, lá para 6 horas, eu vou vir aqui no pós-jogo, e tomara que eu venha com sorrisão de orelha a orelha, porque se eu vim desse jeito aqui, vocês sabem, porque se eu vim assim, é porque eu vim chateado, então se eu vim chateado, o Flamengo perdeu. E se não perdeu, pelo menos empatou. Dependendo, se o Flamengo empatar jogando bem, eu vou vir frustrado, mas eu vou compreender. Jogou bem, não deu certo, igual contra o Vasco. Mas se empatar, jogando errado, horroroso, ou perder, vocês sabem que eu jogo daquele jeito. Então, se vocês quiserem ver minha reação, né, minha análise do jogo, falar quem jogou bem ou não, quem foi melhor, quem mereceu ganhar, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, divulguem esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição e a meta de likes para esse vídeo de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente, eu vou agradecer bastante a Deus, obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera, então é isso aí, então, nós e até daqui a pouco.